História 1. O olhar vazio na escuridão. Em uma casa antiga e isolada, onde o tempo parecia ter parado e a poeira dos anos pairava como um sudário, vivia um homem atormentado por demônios internos que se manifestavam em atos de crescente crueldade. Seu único companheiro era um gato preto de pelagem lustrosa e olhar penetrante, um felino batizado de Plutão, que outrora fora objeto de seu afeto, mas que agora se tornara o foco de uma ira inexplicável e crescente. A relação outrora afetuosa se deteriorou em um abismo de ressentimento e violência silenciosa. A primeira manifestação da crescente loucura do homem ocorreu em uma noite fatídica, impulsionada pelo álcool e por uma fúria irracional. Sem nenhum motivo aparente, ele agarrou Plutão com selvageria e, com um canivete afiado, vazou um dos olhos do animal. O grito agudo de dor do gato ecoou pela casa silenciosa, um prenúncio sombrio dos horrores que ainda estavam por vir. A partir daquele momento, o olhar único de Plutão se tornou uma acusação constante, um lembrete silencioso da brutalidade infligida. A casa, antes um lar, tornou-se um palco de terror doméstico. Plutão, apesar da dor e do medo, permanecia inexplicavelmente perto de seu algoz, como se estivesse preso por um laço invisível de horror. O homem, por sua vez, sentia um misto de repulsa e culpa, sentimentos que apenas alimentavam ainda mais sua espiral de insanidade. A presença constante do gato caolho era um catalisador para sua crescente paranoia e agressividade. A culpa, um verme roedor na consciência do homem, começou a se manifestar em alucinações visuais e auditivas. Ele jurava ouvir miados fantasmagóricos, ecoando pelas paredes vazias, e sentia o olhar único de Plutão queimando em suas costas, mesmo quando o gato não estava por perto. A linha entre a realidade e a fantasia se tornava cada vez mais tênue, e o homem se via preso em um pesadelo acordado, onde a figura do gato caolho o perseguia implacavelmente. Em um acesso de fúria cega, o homem enforcou Plutão em uma árvore. No jardim, um ato de crueldade final que parecia selar seu destino. Naquela mesma noite, um incêndio misterioso consumiu a casa, reduzindo-a a cinzas. A única parede que permaneceu intacta era justamente aquela onde a imagem grotesca de um gato gigante, com uma marca branca no peito que lembrava uma forca, havia se materializado de forma inexplicável. A imagem espectral do gato se tornou uma obsessão para o homem, um símbolo de sua culpa e de sua crescente insanidade. Ele buscava em vão um novo animal de estimação, mas o fantasma de Plutão o perseguia em cada sombra, em cada ruído. A marca branca em forma de forca parecia zombar de sua tentativa de escapar das consequências de seus atos. Um dia, ele encontrou um novo gato preto, idêntico a Plutão, exceto por uma mancha branca no peito. A princípio, sentiu um alívio. Perverso, uma chance de substituir a culpa por uma nova afeição. No entanto, a presença do novo gato logo se tornou tão opressora quanto a do anterior, especialmente quando a mancha branca começou a tomar a forma inconfundível de uma forca. A paranoia do homem atingiu seu ápice. Ele via o olhar do novo gato como uma acusação constante, um espelho de sua própria maldade. Em um acesso de raiva contra sua esposa, ele a assassinou brutalmente com um machado. No desespero de ocultar seu crime, ele emparedou o corpo em uma parede do porão, acreditando ter se livrado de todas as testemunhas. No entanto, ao ser interrogado pela polícia, um miado lancinante e espectral ecoou de dentro da parede recém-construída. A polícia derrubou a parede e encontrou o corpo da mulher, com o gato preto, o novo Plutão, empoleirado sobre ele, revelando a verdade macabra e selando o destino do assassino, para sempre assombrado pelo olhar vazio na escuridão. História 2. O dobro sombrio no espelho.
Um homem vaidoso e obcecado por sua imagem se deparou com um fenômeno aterrador em um antigo espelho de sua casa. A princípio, o reflexo parecia normal, mas com o tempo começou a exibir sutis e perturbadoras diferenças. O reflexo sorria quando ele estava sério, franzia a testa quando ele estava contente, como se uma entidade sombria estivesse lentamente tomando posse de sua imagem no mundo espelhado. A linha entre o homem e seu reflexo começou a se esgarçar de forma sinistra. A perturbação se intensificou gradualmente. O reflexo começou a imitar seus movimentos com um leve atraso, como se estivesse hesitante ou relutante em segui-lo completamente. Seus olhos no espelho pareciam mais escuros, mais profundos, carregando uma expressão de malícia fria que não era sua. O homem começou a sentir uma crescente angústia ao se olhar no espelho, como se estivesse encarando um estranho, uma versão corrompida de si mesmo. Com o passar dos dias, o reflexo se tornou mais ousado. Ele gesticulava sozinho, sussurrava palavras inaudíveis e, em algumas ocasiões, parecia fitá-lo com um ódio visceral. O homem tentava ignorar as estranhezas, atribuindo tudo ao cansaço e ao estresse, mas a persistência e a intensidade dos fenômenos o assombravam cada vez mais. O espelho, antes um objeto comum, tornava-se uma janela para um horror silencioso. Uma noite, ao se aproximar do espelho, o homem viu seu reflexo erguer a mão e fazer um gesto obsceno. A raiva o consumiu e ele golpeou o espelho com força, estilhaçando o vidro em 1000 pedaços. No entanto, no meio dos fragmentos, ele viu por um breve instante não seu próprio rosto distorcido, mas um rosto pálido e sorridente, com olhos negros e vazios, fixando-o com uma satisfação aterradora. A partir daquele momento, o homem passou a ser atormentado pela sensação constante de ser observado por aquele duplo sombrio. Ele via o rosto nos reflexos de janelas, em superfícies polidas, até mesmo em poças d'água. Aquele olhar frio e malévolo o perseguia em todos os lugares, corroendo sua sanidade e o isolando do mundo exterior. O medo de seu próprio reflexo se tornou uma prisão invisível. O homem tentou se livrar de todos os objetos reflexivos de sua casa, cobrindo espelhos, evitando janelas, vivendo em uma penumbra constante. Mas a imagem do duplo sombrio persistia em sua mente, como uma sombra indelével. Ele sabia que não podia escapar de si mesmo, daquela versão corrompida que agora o assombrava de dentro para fora. A paranoia o levou a acreditar que o duplo sombrio estava tentando tomar seu lugar no mundo real, substituindo-o gradualmente. Ele começou a desconfiar de seus amigos, de sua família, imaginando que eles já não viam mais ele, mas sim aquela entidade maligna que habitava o espelho. O isolamento se tornou sua única defesa contra um inimigo invisível e onipresente. No final, consumido pela loucura e pelo terror de sua própria imagem, o homem se trancou em um quarto escuro, sussurrando palavras incoerentes para o reflexo que ele ainda via em sua mente. Seu corpo foi encontrado dias depois, inerte, com um sorriso fixo e vazio no rosto, um espelho daquele que o havia atormentado até a morte. O dobro sombrio havia finalmente triunfado, tomando posse não apenas de sua imagem, mas de sua própria existência. História 3. O coração pulsante na parede. Um homem atormentado pela culpa após cometer um crime brutal começa a ser assombrado por um som lancinante e constante que parece emanar das paredes de sua própria casa. A princípio, ele tenta ignorar o ruído, atribuindo-o à sua imaginação perturbada. Mas o som se torna cada vez mais real e insistente, ecoando em seus ouvidos como a pulsação frenética de um coração. A certeza de que o som está conectado ao seu crime o leva à beira da insanidade. O som começa sutilmente,
um leve murmúrio abafado que o homem mal consegue distinguir. No entanto, com o passar dos dias, o murmúrio se intensifica, transformando-se em uma batida rítmica e constante, como um coração pulsando em um ritmo acelerado. O homem tenta encontrar a origem do som, revistando cada canto da casa, mas ele parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo, infiltrando-se nas paredes, no chão, no próprio ar que ele respira. A obsessão pelo som se torna avassaladora. O homem perde o sono, o apetite, a capacidade de concentração. O ritmo incessante da pulsação preenche seus pensamentos, lembrando-o a cada instante do ato terrível que cometeu. A culpa, antes um peso silencioso em sua consciência, agora ganha uma manifestação física e sonora, torturando-o dia e noite. A paranoia se instala gradualmente. O homem começa a acreditar que outras pessoas também podem ouvir o som, que ele está sendo denunciado por aquela pulsação incessante. Ele se torna isolado e arredio, evitando qualquer contato social por medo de que sua culpa seja exposta pelo batimento fantasmagórico. Sua casa, antes seu refúgio, transforma-se em uma prisão sonora. Em um acesso de desespero, o homem começa a cavar nas paredes de sua casa, tentando encontrar a origem do som. Ele destrói a pintura, arranca o papel de parede, quebra tijolos, mas a pulsação continua, inabalável, como se estivesse viva dentro da própria estrutura da casa. A busca frenética pela fonte do som apenas intensifica sua angústia e acelera sua descida à loucura. A certeza de que o coração pulsante está conectado à sua vítima se torna uma obsessão delirante. Ele imagina o coração arrancado, escondido em algum lugar da casa, batendo incessantemente como um acusador silencioso. A culpa se materializa em uma presença sonora constante e torturante. No final, consumido pela insanidade e pela tortura do som incessante, o homem confessa seu crime à polícia, acreditando que assim finalmente encontrará o silêncio. No entanto, mesmo na cela fria e isolada, ele continua a ouvir a pulsação frenética, a prova de que a culpa e o remorso podem ecoar para sempre na mente de um assassino. O coração pulsante na parede se torna uma metáfora aterradora da consciência culpada que jamais se cala. História 4. A sombra com olhos de brasa. Um homem solitário começa a perceber uma sombra peculiar em sua casa. Uma silhueta escura, que parece se mover sozinha e que possui 2 pontos de luz vermelha e intensa no lugar dos olhos. A princípio, ele tenta ignorar a aparição, atribuindo-a a ilusões de ótica ou ao cansaço, mas a sombra se torna cada vez mais definida e ameaçadora, seguindo seus movimentos e fixando nele aqueles olhos de brasa com uma intensidade perturbadora. O homem se sente cada vez mais vigiado por uma presença sinistra e inexplicável. A sombra aparece pela primeira vez nos cantos de sua visão periférica, um breve vislumbre de escuridão que se dissipa rapidamente. No entanto, com o tempo, ela se torna mais ousada, surgindo em plena luz do dia, espreitando nos corredores, pairando nos cantos dos quartos. Sua forma é vagamente humanoide, mas distorcida e alongada, como se a própria escuridão tivesse ganhado uma forma física. O detalhe mais aterrador são os olhos. 2 pontos de luz vermelha incandescente que brilham na escuridão da sombra, fixos no homem com uma intensidade predatória. Ele sente um arrepio percorrer sua espinha cada vez que esses olhos se voltam para ele. Uma sensação de ser analisado e julgado por uma presença desconhecida e malevolente. O homem tenta encontrar uma explicação racional para a sombra, buscando fontes de luz que pudessem criar ilusões estranhas, mas nada se encaixa. A sombra se move de forma independente da iluminação, desafiando as leis da física e da percepção. O medo
começa a se insinuar em sua mente, alimentando a paranoia e a sensação de estar à beira de um colapso nervoso. A sombra se torna mais agressiva, projetando-se sobre ele durante a noite, sufocando-o com sua presença fria e opressora. Ele acorda no meio da noite, paralisado pelo terror, sentindo o peso da sombra sobre seu corpo e vendo aqueles olhos de brasa fixos em seu rosto. A linha entre o sonho e a realidade se torna indistinta e o homem vive em um estado constante de terror. A obsessão pela sombra domina sua vida. Ele passa a evitar certos cômodos da casa onde a aparição é mais frequente. Vive com as luzes acesas durante toda a noite e se isola do mundo exterior por medo de que a sombra o siga. Sua sanidade se deteriora gradualmente sob o peso do terror constante. No final, consumido pela paranoia e pelo medo da sombra com olhos de brasa, o homem desaparece misteriosamente de sua casa. Alguns vizinhos relatam ter visto uma figura escura e alongada se afastando da propriedade na noite de seu desaparecimento, com 2 pontos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. O destino do homem permanece incerto, engolido pela sombra que o assombrou até a loucura. História 5. O miado persistente no silêncio. Um homem vive em um isolamento autoimposto, atormentado pela memória de um gato que ele maltratou e que desapareceu misteriosamente. Em meio ao silêncio opressor de sua casa, ele começa a ouvir um miado baixo e persistente, um som fantasmagórico que parece ecoar de todos os cantos, lembrando-o constantemente de sua crueldade passada. A princípio, ele tenta ignorar o som, mas o miado se torna cada vez mais real e acusador, corroendo sua sanidade e o mergulhando em um abismo de culpa e paranoia. O miado surge timidamente, um som quase inaudível que o homem questiona se realmente ouviu. No entanto, com o passar dos dias, o miado se torna mais claro e insistente, um lamento melancólico que preenche o silêncio de sua casa. Ele procura pela origem do som, revistando cada cômodo, mas não encontra nenhum gato, nenhum animal que possa estar miando. A certeza de que o som é puramente imaginário o perturba ainda mais. A persistência do miado se torna uma tortura psicológica. Ele o ouve durante o dia e durante a noite, interrompendo seu sono, perturbando seus pensamentos. O som parece carregado de tristeza e acusação, como se o próprio gato estivesse ali, invisível, lembrando-o de sua maldade. A culpa, antes um remorso silencioso, agora ganha uma voz fantasmagórica. A paranoia se instala gradualmente. O homem começa a acreditar que outras pessoas também podem ouvir o miado, que ele está sendo punido por sua crueldade através daquele som espectral. Ele se isola ainda mais, evitando qualquer contato humano por medo de que o miado o denuncie. Sua casa, antes seu refúgio, torna-se um palco de tormento auditivo. Em um acesso de desespero, o homem tenta abafar o som, fechando janelas, usando protetores de ouvido, mas o miado persiste, infiltrando-se em sua mente, ecoando em seus pensamentos. A certeza de que o som é uma manifestação de sua própria culpa o leva à beira da insanidade. No final, consumido pela loucura e pela tortura do miado incessante, o homem confessa sua crueldade a um vizinho, buscando alívio para sua tormenta. No entanto, mesmo após a confissão, o miado continua a ecoar em seus ouvidos, a prova de que o remorso pode ter uma voz persistente e fantasmal e continue escrevendo. É indispensável que as histórias restantes tenham 9 parágrafos com 15 linhas cada um, assombrando-o para sempre com o espectro de sua maldade. O miado persistente no silêncio se torna uma metáfora aterradora da consciência culpada, que jamais se aquieta. História 6. A marca branca no escuro. Um homem vive atormentado pela culpa após um ato de violência impulsivo.
em meio à escuridão. Da noite, ele começa a notar uma estranha marca branca que aparece e desaparece em diferentes lugares de sua casa. A princípio, ele tenta ignorar a aparição, atribuindo-a a ilusões visuais causadas pelo estresse. Mas a marca branca se torna cada vez mais definida e persistente, assumindo uma forma sinistra que o lembra de seu crime. A certeza de que a marca é uma manifestação de sua culpa o leva à beira do desespero. A marca branca surge pela primeira vez como um ponto de luz pálida na escuridão, flutuando brevemente no ar antes de desaparecer. No entanto, com o tempo, ela se torna mais nítida, assumindo contornos definidos, embora ainda fugazes. O homem tenta encontrar uma explicação lógica para a aparição, verificando se há alguma fonte de luz externa ou algum objeto refletor em sua casa, mas não encontra nada que justifique o fenômeno. A certeza de que a marca é algo inexplicável começa a perturbá-lo profundamente. A persistência da marca branca se torna uma tortura visual. Ela aparece nas paredes, no teto, no chão, sempre em lugares inesperados, como um lembrete constante de seu ato de violência. A forma da marca começa a se assemelhar a algo que ele tenta desesperadamente esquecer, um símbolo macabro de sua culpa. A angústia se intensifica a cada nova aparição. A paranoia se instala gradualmente. O homem começa a acreditar que outras pessoas também podem ver a marca branca, que ela é um sinal visível de sua maldade, expondo-o ao julgamento alheio. Ele se isola, evitando qualquer contato social por medo de que a marca o denuncie. Sua casa, antes seu refúgio, transforma-se em um palco de terror visual. Em um acesso de desespero, o homem tenta apagar a marca, esfregando as paredes, pintando os cômodos, mas ela sempre retorna, como se estivesse gravada na própria essência de sua casa. A certeza de que a marca é uma manifestação de sua própria consciência culpada o leva à beira da loucura. A forma da marca branca se torna cada vez mais clara e inconfundível. A silhueta estilizada de um instrumento de morte, o objeto que ele usou em seu ato de violência. A aparição constante serve como uma acusação silenciosa, torturando-o com a lembrança visual de seu crime. No final, consumido pela insanidade e pela visão incessante da marca branca, o homem confessa seu crime, buscando desesperadamente se livrar daquela imagem que o assombra. No entanto, mesmo após a confissão, a marca continua a aparecer em sua mente, gravada a ferro e fogo em sua memória. A prova de que a culpa pode ter uma forma visual persistente e aterradora. A marca branca no escuro se torna uma metáfora sinistra da consciência culpada que jamais se apaga. História 7. O arranhão na porta. Um homem vive isolado, consumido pelo remorso, após um ato de traição que resultou em consequências trágicas. Em meio ao silêncio de sua casa, ele começa a ouvir um arranhão sutil e persistente na porta. Um som inquietante que parece evocar a presença daquele a quem ele prejudicou. A princípio, ele tenta ignorar o ruído, atribuindo-o a causas naturais. Mas o arranhão se torna cada vez mais intencional e acusador, corroendo sua paz de espírito e o mergulhando em um mar de culpa e paranoia. O arranhão surge timidamente, um som quase imperceptível que o homem hesita em reconhecer. No entanto, com o passar dos dias, o ruído se torna mais audível e regular, um risco constante na superfície da porta. Ele verifica se há algum animal preso ou algum objeto roçando a madeira, mas não encontra nada que justifique o som. A certeza de que o arranhão é algo inexplicável começa a perturbá-lo profundamente. A persistência do arranhão se torna uma tortura auditiva. Ele o ouve durante o dia e durante a noite, interrompendo seu sono, perturbando seus pensamentos.
O som parece carregado de angústia e reprovação, como se a própria vítima de sua traição estivesse ali, invisível, tentando entrar em contato. A culpa, antes um fardo silencioso, agora ganha uma manifestação sonora e irritante. A paranoia se instala gradualmente. O homem começa a acreditar que outras pessoas também podem ouvir o arranhão, que ele é um sinal audível de sua transgressão, expondo-o ao julgamento alheio. Ele se isola ainda mais, evitando qualquer contato humano por medo de que o som o denuncie. Sua casa, antes seu refúgio, transforma-se em um palco de tormento acústico. Em um acesso de desespero, o homem tenta isolar a porta, colocando tapetes e acolchoamentos, mas o arranhão persiste, como se viesse de dentro da própria madeira. A certeza de que o som é uma manifestação de sua própria consciência culpada o leva à beira da loucura. O ritmo do arranhão se torna cada vez mais específico, lembrando o som de unhas arranhando, evocando a imagem da pessoa a quem ele traiu, tentando desesperadamente alcançar a justiça. O ruído constante serve como uma acusação auditiva, torturando-o com a lembrança sonora de seu ato. No final, consumido pela insanidade e pelo som incessante do arranhão, o homem confessa sua traição, buscando desesperadamente se livrar daquela tortura sonora. No entanto, mesmo após a confissão, o arranhão continua a ecoar em sua mente, gravado em sua memória auditiva, a prova de que a culpa pode ter um som persistente e atormentador. O arranhão na porta se torna uma metáfora sinistra da consciência culpada que jamais se aquieta. História 8. O peso invisível no peito. Um homem vive isolado, atormentado pela sensação constante de um peso opressor sobre o peito, uma angústia física inexplicável que parece sufocá-lo lentamente. A princípio, ele atribui a sensação ao estresse e à ansiedade, mas o peso se torna cada vez mais intenso e persistente, acompanhado por uma crescente sensação de culpa e remorso por um erro passado. A certeza de que o peso é uma manifestação física de sua consciência culpada o leva à beira do desespero. O peso surge sutilmente, uma leve pressão no peito que o homem mal nota. No entanto, com o passar dos dias, a pressão se intensifica, tornando-se uma opressão constante que dificulta sua respiração. Ele procura explicações médicas para sua condição, mas nenhum exame revela qualquer problema físico. A certeza de que o peso é algo inexplicável começa a perturbá-lo profundamente. A persistência do peso se torna uma tortura física e mental. Ele o acompanha durante o dia e durante a noite, dificultando suas atividades, perturbando seu sono. A sensação parece carregada de tristeza e remorso, como se o próprio peso fosse a materialização de sua culpa. A angústia se intensifica a cada respiração difícil. A paranoia se instala gradualmente. O homem começa a acreditar que outras pessoas também podem sentir o peso sobre ele, que ele é um sinal físico visível de sua transgressão, expondo-o ao julgamento alheio. Ele se isola ainda mais, evitando qualquer contato humano por medo de que sua condição o denuncie. Sua casa, antes seu refúgio, transforma-se em um palco de tormento físico e emocional. Em um acesso de desespero, o homem tenta aliviar o peso, praticando exercícios, buscando relaxamento, mas a opressão persiste, como se estivesse ancorada em sua própria alma. A certeza de que o peso é uma manifestação física de sua própria consciência culpada o leva à beira da loucura. A intensidade do peso se torna cada vez maior, sufocando-o lentamente, como se a própria culpa estivesse esmagando sua vida. A sensação constante serve como uma punição física, torturando-o com a lembrança corporal de seu erro. No final, consumido pela insanidade e pela sensação sufocante do peso invisível, o homem confessa seu erro, buscando desesperadamente se livrar daquela opressão constante.
No entanto, mesmo após a confissão, o peso pode persistir. Uma marca física indelével de sua culpa, a prova de que o remorso pode ter uma manifestação tangível e aterradora. O peso invisível no peito se torna uma metáfora sinistra da consciência culpada que jamais se alivia.